Graça e paz, queridos. Vamos meditar no Salmo 46, é um salmo fortalecedor. Nesse tempo de crise é muito bom meditar no Salmo assim. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra? Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder, Senhor. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Amém, meu irmão. Adore a Ele. Busque Ele em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas em sua vida. Em sua vida, em nossas vidas. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Todas as terras
noite, meus irmãos, boa tarde, bom dia para vocês. É um privilégio estar aqui novamente como igreja, nos reunindo para ouvir a palavra do Senhor. E eu gostaria de convidar você para uma oração. Querido Deus, ao falarmos da Tua palavra, nós reconhecemos que essa autoridade vem dela própria, daquilo que o Senhor fala, da Tua voz, e não da nossa impostação de voz, da nossa eloquência, do conteúdo que nós possuímos, mas reconhecemos que o poder e a autoridade vêm somente daquilo que o Senhor tem a dizer aos nossos corações. Por isso pedimos ao Senhor que tenha toda a liberdade de falar, de ministrar às nossas almas aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, eu convido você a abrir a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo 4, primeiramente, depois daremos prosseguimento à leitura. 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 4, diz o seguinte: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos seis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Meus irmãos, aqui apóstolo Paulo está se dirigindo a Timóteo, especificamente Timóteo que estava na cidade de Éfeso, uma cidade onde a adoração de vários deuses era uma prática constante. E o que distinguiria os cristãos dos não cristãos, o que iria diferenciar os cristãos dos não cristãos? E Paulo está dizendo aqui, em primeiro lugar, antes de tudo,
antes de tudo, acima de qualquer coisa, a primeira coisa a ser feita por vocês como cristãos é que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos seis e de todos os que se acham investidos de autoridade. O que me chama a atenção nesse texto, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo, além de utilizar a expressão antes de tudo, elegendo a oração como tarefa prioritária, mais importante, que o mundo não exercerá, senão a igreja de Cristo. Antes de tudo, eu exorto, eu encorajo vocês, irmãos, você, Timóteo, e a que você encoraje os irmãos de Éfeso a que usem a prática da súplica, da oração, da intercessão, das ações de graça. Paulo está dizendo a Timóteo que orar é uma prática. Assim como nós praticamos determinadas disciplinas em nossa vida, de escovar os dentes, né? Dizem que brasileiro tem o costume de escovar dentes mais do que outros povos. Você vai para o Japão, você vai para a Europa, para os Estados Unidos, eles ficam abismados com a prática, com o costume que os brasileiros têm de escovar os dentes. E orar, meus irmãos, se assemelha a essa prática. Orar se assemelha a essa prática de escovar os dentes. Os cristãos tornam-se praticantes de uma modalidade espiritual que muitas vezes tem sido negligenciada pelo mundo. A prática da oração. Talvez nós não estejamos acostumados a orar como deveríamos, a orar o tanto quanto gostaríamos, mas a oração tem que ser iniciada como uma prática da igreja. Não apenas antes de comer ou apenas antes de dormir, mas como uma prática constante da nossa vida como igreja. E eu gosto de pensar numa frase que eu aprendi nesses últimos tempos, que nós, nesse tempo de pandemia, estamos apenas a uma oração de distância uns dos outros. Eu posso estar longe de você fisicamente, posso não poder abraçá-lo, mas pela oração nós nos aproximamos, nós nos conectamos e estamos apenas a uma oração de distância uns dos outros. Meus irmãos, Paulo exorta que se use a prática das súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Todos os homens e mulheres e crianças e idosos precisam da nossa oração. Nós nos conectamos aos sofrimentos dos nossos irmãos, quando doentes, quando enlutados, quando entristecidos, quando desempregados, quando vítimas de injustiça, nós oramos. E isso é um costume que os cristãos têm, uma prática que vai distinguir, que vai diferenciar a cada um de nós cristãos das pessoas que não são cristãs. Enquanto o mundo pragueja, briga, nós cristãos oramos. O próprio apóstolo Paulo fala aqui, no versículo 8, se dirigindo aos homens do sexo masculino especificamente, mas é uma prática que se deve se dirigir a toda a igreja cristã como um todo. Quero, portanto, que os varões, que as mulheres orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, sem brigas, sem contendas.
Você quer brigar com as pessoas? Ultimamente eu tenho ouvido muitas pessoas falarem para mim: eu estou irado. Eu estou irado com a situação do nosso país, com a situação da nossa cidade. Eu estou irado com a situação do nosso estado. Eu estou irado com a situação econômica. Eu estou irado com tal pessoa. E a nossa oração então sai dessa ira e se converte em motivo de oração. Nós canalizamos a nossa raiva e falamos: Senhor, não iremos praguejar, não iremos falar mal, mas iremos orar. Que os homens levantem, as mulheres levantem as suas mãos sem ira e sem inimizade. E o resultado desta oração, meus irmãos, está escrito aqui no versículo 2, em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. O resultado de uma igreja que se reúne para orar de modo prático, contínuo, constante, agradecendo, suplicando, é que nós teremos uma sociedade com vida mais tranquila e mansa. Será que o nosso momento atual não estamos precisando de mais tranquilidade, de mais harmonia entre as pessoas, entre os irmãos, entre cristãos e não cristãos? Qual é a arma com que nós guerreamos contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais? A arma é a prática da oração. E a palavra de Deus diz que teremos uma vida mais tranquila, mais mansa. Irmãos, se nós orássemos mais, como a sociedade seria impactada pela presença dos cristãos. E isso é uma forma de demonstrar piedade, devoção, apego a Deus, temor a Deus e respeito às pessoas. Nós podemos orar e devemos orar pelos nossos inimigos. A palavra diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Meus irmãos, o mundo nos persegue. O mundo nos é antagônico. E a nossa forma de orar contra aqueles que não conhecem a Jesus é de pedir a Deus misericórdia por essa vida. E isso é uma forma tremenda de respeito para com o próximo. E o que Deus diz na sua palavra no versículo 3, que isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. E qual é o outro resultado? Além de ter uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Meus irmãos, mais pessoas serão salvas, mais pessoas conhecerão a Jesus, mais pessoas reconhecerão que Ele é Senhor, que Ele morreu na cruz, se tão somente nós nos dedicarmos mais à oração. Irmãos, assim como Paulo exortou, encorajou a Timóteo, a igreja de Éfeso, a que orasse mais, assim o Senhor está nos instando, nos chamando, nos encorajando a que oremos mais, e que haverá salvação, haverá colheita de pessoas para Jesus Cristo.
O Senhor deseja, é da vontade dele, que todos os homens sejam salvos. Isso quer dizer que todos serão salvos? Não. Haverá pessoas que não quererão abraçar o Evangelho, que não reconhecerão a Jesus Cristo como Senhor. Mas a nós cabe, meus irmãos, orar e viver uma vida de respeito para com o nosso próximo. E isso, meus irmãos, atrairá muitas pessoas a Jesus Cristo. Meus irmãos, na igreja da Alemanha, no começo dos anos 80, a igreja cristã na Alemanha, como uma forma de lutar contra o regime comunista, contra a perseguição aos próprios cristãos, começaram a se reunir em forma de oração. E as orações que ele chamava eram orações pela paz. E eles se baseavam no Sermão da Montanha, que dizia que bem-aventurados pacificadores, aqueles que promovem em paz, porque serão chamados filhos de Deus. Muitos cristãos estavam sendo perseguidos pela polícia secreta alemã, e eles então se reuniam simplesmente para orar pelos seus inimigos. E esse movimento foi crescendo dia após dia. Começou uma igreja pequena de poucas dezenas de pessoas, até que no ano de 88, 89, esse grupamento de pessoas começaram a se juntar, e já tinha umas 300, 500 pessoas, até que um dia tinha umas centenas de pessoas dentro daquela igreja cristã, e fora da igreja tinham 6.000 pessoas. E a polícia então queria prender a todos eles, e os cristãos reagiram falando: nós não iremos provocar a polícia, não iremos ser violentos, não vamos dar motivo algum para que nos prendam. Se nos prenderem será por motivos injustos, mas nós iremos orar. E então os cristãos se ajuntaram, pegaram velas e saíram de braços dados pelas ruas, e aquele grande grupamento começou a se juntar muitas e muitas outras pessoas que não eram apenas cristãs, pessoas de diversos tipos de fé ou de falta de fé. E então aquele movimento então gerou a queda do Muro de Berlim no ano de 1989. Esse movimento começou com a igreja orando. E alguns dizem que as autoridades não sabiam como responder a tudo isso, porque eles estavam se preparando para um cenário de guerra, que os cristãos retrucassem com armas e violências. Mas alguns deles dizem que eles não estavam preparados para as velas e para as orações. A igreja tem sobre si um papel imprescindível, essencial na história, de orar para que a ordem estabelecida seja mudada, para que as injustiças sejam corrigidas, para que o nosso país seja um país mais justo, um país com mais emprego, um país com mais educação, um país com mais bênção em todas as áreas, não apenas para os ricos, mas também para os pobres. Você e eu somos convidados a sermos cristãos revolucionários, como foram aqueles cristãos alemães, que num gesto simples e talvez não muito espalhafatoso, estavam orando. E esta revolução de oração gerou uma revolução política que transformou não apenas a Alemanha, mas todo o bloco dos países do leste europeu, que estavam debaixo do comunismo. E o evangelho pôde chegar ali, porque cristãos se colocaram de joelhos. Igreja cristã, você, meu amigo, minha amiga, você que está precisando de oração,
Conecte-se comigo agora em oração. Você, meu amigo, que ora pelos outros, para que o mundo seja transformado, ore, ore, e o mundo será impactado pelas orações que você e eu, como Igreja de Cristo, fizemos em favor de todos. Assim a palavra de Deus se espalhará, e muitos conhecerão a Cristo através das nossas orações. Querido Deus, nós rogamos ao Senhor que o mesmo espírito de oração que moveu a Timóteo, a Paulo e a igreja cristã nos primeiros séculos e criou um movimento, Deus, que alcançou muitas pessoas. Muitos vieram a se converter a Ti através das orações daquelas pessoas. E a sociedade se tornou uma sociedade mais pacífica, tranquila. Porque os cristãos fizeram o seu papel, orando, ajudando. Ó Deus, sendo exemplo, impactando o mundo ao seu redor. E assim está em nós o poder da oração, da súplica. Venha sobre as nossas vidas com poder, com graça. Nós pedimos, Pai, que levante o espírito de intercessão em nosso favor. E nós queremos orar por salvação de pessoas que estão perdidas nos seus próprios prazeres egocêntricos, nas suas buscas de bens materiais, no seu próprio prazer, sucesso. Senhor, ou vivendo num mundo tão pequeno, incapaz de perceber outras pessoas ao seu redor. Que o Senhor alcance aqueles que estão famintos, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão, Senhor, desanimados. Senhor, dá-nos vida tranquila, dá-nos uma vida mansa, traz a presença do Senhor no nosso meio. Que nós, como igreja de Cristo, possamos nos unir e ser uma igreja impactante no nosso mundo ao redor. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos que muitas pessoas conhecerão a Ti através de nós. E que essa oportunidade não seja desperdiçada, Papai querido. Nós rogamos isso. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vejo o Rei da Glória. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar. Terra vai então cantar. Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o seu povo orar e te buscar, te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana,
Deus, nós queremos impactar este mundo, mas nós não podemos pela nossa força, mas o poder do nosso Deus que está operante em nós. Se nós cremos, esse mesmo poder, Deus, transformará as vidas. Oh, aleluia. 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 Amém. Vamos receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Que Deus o abençoe nessa semana. Estamos em oração, em intercessão, uns pelos outros. E não se esqueça, meu irmão, que nós estamos apenas a uma oração de distância entre nós. Que Deus continue nos abençoando. Amém.